E aí, pessoal, com o Moro agora dando entrevistas por aí, né? Teve o Roda Viva que eu até comentei, teve... Ah, sim, hein? Se inscrevam no meu canal, não se esqueçam. Mas enfim, o Moro dando entrevista Roda Viva, Pânico tá falando mais, temos visto mais ele, fiz um vídeo para falar da entrevista em si, mas quero pensar então, pô, se ele tá falando mais, tá aparecendo mais, ele tá ficando mais no holofote da política, né? E a pergunta que surge o tempo inteiro é se o Moro pretende se candidatar à presidência em algum momento. Eu não sei de vocês, mas quando eu vejo as respostas do Moro a essa pergunta, seja no Roda Viva, seja no Pânico, nunca é uma negação frontal e direta, né? Sempre uma coisa um pouquinho reticente ali. Por isso, ou não tem uma intenção dele, tipo, não nega frontalmente. Me parece, portanto, que ele no mínimo considera essa possibilidade. Se ele considera essa possibilidade é porque ele tem algum desejo de fazê-lo, né? E aí cabe a nós se perguntar, né? O que seria, né, um Moro candidato? O que a gente acharia? Bom, eu não escondo para ninguém, embora eu critique bastante, eu tenho uma admiração pelo Sérgio Moro também, por todo o trabalho que ele fez e por tudo que ele representou, né? Um trabalho enquanto juiz que envolveu coragem da parte dele, de fazer os processos irem para frente, condenar quem tinha que ser condenado, a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, muito conhecimento também para julgar casos muito complexos de corrupção que envolve aí transferências de dinheiro, tudo. Moro, alguém que estudou isso para poder julgar devidamente, alguém que traz um conhecimento, portanto, tentado trazer para o Ministério, mas isso não quer dizer também que ele não tenha cometido deslizes. Eu não vejo ninguém como um herói, e nem o Moro, é alguém que eu admiro, mas isso não quer dizer que, nossa, é o super Moro, tudo que ele faz é lindo, maravilhoso, não é. A Vaza Jato, que ele tenta tanto desmerecer, eu acho que revelou sim que ele, e óbvio, não é uma coisa só dele ali, quebrou um pouco a equidistância que ele tinha que ter entre defesa e Ministério Público. Amigos meus advogados me convenceram de que há um argumento forte aí para possivelmente anular o primeiro julgamento lá do Lula, que estava sob o Moro. Mas dito isso, quer dizer, também não dá para exagerar isso. Nada disso mostra o Moro como um crápula a serviço da direita ou alguém que está forjando provas. Não fez isso, não fez nada disso. Pelo contrário, ele se aproximou demais do Ministério Público. Ele não criou nada falso ali, ele não... Mesmo muitos dos casos em que estavam o Moro conversando com o Ministério Público dessa maneira, o Moro acabou inocentando ou indeferindo um processo, um pedido do Ministério Público, tá? Então não é como se ele estivesse tramando tudo e combinando resultados de antemão. Às vezes o Ministério Público se frustrou com a decisão do Moro, tá? Então não dá para pintá-lo como um grande vilão com tudo isso. Foram deslizes, sim, talvez sejam bastante comuns na justiça brasileira, que não torna eles corretos, mas não é algo que tire, que manche, que macule de forma séria, na minha visão, o caráter do Sérgio Moro. Também acho que o governo tem feito mal para ele. O governo tem feito mal porque ele tem engolido muitos sapos, tem se diminuído, então teve que pedir desculpas por nomear uma membra suplente de um conselho lá de política prisional. Ele tem discussões importantes que deveriam passar por ele, como a questão do armamento, que o Bolsonaro passa sem nem consultá-lo, tentou passar sem nem consultá-lo, né? Uma série de questões aí que ele tem tido que voltar atrás, diferentemente, na minha visão, do Paulo Guedes, por exemplo, que é alguém que na sua área de economia sabe, às vezes, bater o pé e mostrar e defender seu ponto de vista frente ao presidente, que nem sempre espontaneamente vai naquela direção. Agora, talvez isso tenha mudado com o Moro. A gente viu que o papo de desmembrar Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública estava em alta, e o Moro parece que aí sim bateu o pé, soube se impor, soube se afirmar, no mesmo momento que ele está também saindo mais para a opinião pública, né? Acho interessante e importante para ele esse movimento, para que ele não se diminua tanto, para que ele não vire um mero bibelô nos ombros do Bolsonaro, no colo do Bolsonaro, cada vez mais dependente dele. Lembrando que foi a farsa do COAF que foi feito, né? O COAF que o Moro defendia tanto, do qual ele acabou abrindo mão, porque o governo, em negociação com o Congresso, chutou ele para escanteio, né? Então o Moro começa a se firmar como alguém com mais força, e a grande questão é, ele vai realmente buscar uma candidatura ou vai focar na vaga no STF? Bolsonaro parece que lá atrás tinha meio que prometido para ele, né, uma vaga no STF. O próprio Bolsonaro falou desse compromisso. Mas depois, aí no meio tempo, o Bolsonaro começou a meio que tratar o Moro como se não, na verdade o STF provavelmente não vá para ele. O Moro deu um recado para o Bolsonaro na entrevista do Roda Viva, dizendo que acharia bem interessante ser indicado para o STF, né, quando liberar a vaga do Celso de Mello. Se eu não me engano, agora no fim de 2020. Né?
Se ele não for, é bem possível que a gente veja daí uma quebra do Moro com o governo, que seria ruim para o governo, né? Então acho que para o Bolsonaro a melhor coisa seria, de fato, indicar o Moro para a vaga, né? Isso não tira totalmente o Moro da concorrência, né? O Moro pode aceitar a vaga, ficar um período no STF e depois voltar, né? Mas dependendo de como for o calendário da coisa, dependendo de quando o Bolsonaro nomeá-lo e quando o Moro finalmente for pro STF, depois de passar pelo Senado e tudo, pegaria mal para o Moro também, né, aceitar uma vaga no STF e imediatamente tentar concorrer. Talvez na cabeça do Moro a gente tenha uma outra ideia, que é aceita a vaga, deixa o Bolsonaro se reeleger e depois concorra à presidência do Brasil, né? E que, de fato, se a economia estivesse recuperando, se o Brasil estiver melhorando um pouquinho aí no fim do mandato do Bolsonaro, pode ser a coisa mais racional do Moro para fazer. Não tentar ir contra o Bolsonaro no momento em que o Bolsonaro pode estar bastante forte. E sim, tentar pleitear, tentar concorrer à presidência num outro momento. Agora, se o Brasil não estiver melhorando, se a gente vê escândalos, se a gente vê a coisa degringolando, se a gente vê a economia meio patinando ainda, sem aquela recuperação super otimista que o mercado financeiro esperava, talvez isso adiante um pouco os planos do Sérgio Moro. E daí ele vai ter que, se ele estiver considerando isso, vai ter que pensar bastante nessa vaga para o STF, se ele deveria aceitar ou não. E ele está um pouco forçado a aceitar. Se o Bolsonaro oferecer, o Moro vai ter que aceitar, né? Ele disse que teria esse interesse, e não aceitar vai ser já em 2020 afirmar com todas as letras que ele vai concorrer à presidência. Algo que talvez ele não quisesse fazer tão cedo, né? Pensando no Moro candidato, né, que eu vejo dele? Olha, eu não gosto de revelar voto, e nem dá para revelar voto de uma corrida que nem está traçada ainda, mas sem dúvida alguma é alguém que simboliza coisas importantes do Brasil, simboliza um papel aí de uma guerra contra a corrupção muito importante, que foi muito importante e segue sendo muito importante, e o legado da Lava Jato, um legado muito positivo, os abusos que ocorreram não apagam, que foi, em essência, uma mudança de patamar no combate à corrupção no Brasil, com prisão de políticos, com prisão de empreiteiros, até de banqueiros em um certo momento que se corromperam. Então, quer dizer, ele traz consigo esse legado, ele traz consigo um conhecimento de como implantar isso, tá? Que são coisas das quais o Bolsonaro se beneficiou, mas não traz os piores aspectos do Bolsonaro, né? Que são o olavismo, que são esses filhos totalmente destrambelhados, que é possível ligação com milícias, né? É alguém que é capaz de conectar ideias. Moro não é um grande orador, mas pô, é alguém que é capaz de construir um raciocínio ali quando está falando, né? E não só disparar ofensas e piadinhas sem graças o tempo inteiro, né? Então, para um voto de direita em próximas eleições, seria, na minha visão, alguém que mereceria a atenção de todo mundo que pende mais para a direita. Economicamente é um mistério, né? Mas pelo que ele já falou, é alguém que tem uma responsabilidade econômica. Não vai ser, talvez, o liberalismo que muitos queriam, mas vai manter o Brasil num rumo sensato, um rumo da responsabilidade econômica, que é o que a gente mais precisa no fim das contas, né? Claro, tem muitas incógnitas aí, mas Moro candidato me parece forte, e me parece que ele mesmo tem, apesar dele tentar dizer que não de uma forma reticente, me parece que ele tem sim considerado a sério essa possibilidade. E dado que o Brasil precisa de líderes, é o que ele devia considerar mesmo. Não tem estigma ruim nenhum nisso aí. Bom, por hoje é isso. Se inscrevam aqui no meu canal. Eu estou tentando fazer vídeos aí com mais frequência agora. Vamos ficar a par das discussões. Cliquem no sininho também e compartilhem esse vídeo, né? Essa discussão eleitoral não vai parar até o ano da eleição. Esse é o novo normal.